Já estamos de volta com o nosso programa e você já participou hoje? Pois é, olha, aqui quem manda é você. Você pode mandar a sua mensagem, o seu recado, a sua dúvida através das nossas redes sociais, que é o @programa Profissão Mulher Oficial, através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com e também através do nosso WhatsApp. Aliás, vocês podem mandar dúvidas também para os nossos convidados, que depois a nossa produção encaminha para eles, no 11 94588 6161. Doutora Isabela Barreto, esse tipo de dor de coração a gente ainda não consegue assim identificar, né, para já ficar vacinado, não, né, da música do Rafa. Não, essa aí é impossível. Essa aí não é detectável pela genética. É Doenças cardiovasculares, sim, mas dor do coração ainda não é possível. Essa dor danada, né? Essa não tem jeito, não. Olha, gente, brincadeiras à parte, eu já apresentei aqui a doutora Isabela Barreto para vocês, mas, na verdade, a doutora é graduada em Ciências Biológicas e também em Genética. Doutora, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de pedir para que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, para que as pessoas consigam se identificar mais com o tema, o que é exatamente essa especialização em genética? Como é que funciona a genética que tanta gente ouve falar e não entende bem como é que é? Genética é uma parte da nossa ciências biológicas, da medicina, das áreas de saúde, onde a gente estuda as características que são transmitidas de geração para geração. Então, você pode receber alguns genes dos seus pais, a cor do cabelo, a cor dos olhos, que a gente consegue identificar mais facilmente, até doenças hereditárias. Então, Exato. Pela genética, a gente estuda essa capacidade de transmissão desses genes de pais para filhos e o que isso pode desenvolver nas pessoas, né? O que isso pode levar, quais ocorrências, predominâncias podem ter em decorrência dessa genética que foi herdada. Pedi para a doutora explicar um pouquinho isso para vocês, para que vocês entendam agora qual o grau da importância desse avanço na medicina, né, doutora? Sim, eu acho que foi um grande importante. marco justamente quando começou a se entender que você herda, como a doutora falou, você pode herdar não só a cor do cabelo, mas também algo que seja muito maléfico para você. Sim. Né? A gente hoje, a medicina avançou muito, né, os estudos, então, assim, o genoma humano foi identificado, sequenciado em 2003. Então, se a gente pensar, está bem recente ainda. Uhum. E a cada vez a tecnologia vai avançando, a gente vai tendo mais condições de estudar todas as doenças que estão existindo, que existem e quais as correlações delas. Então, uma predisposição a câncer de mama, uma família que tem histórico de câncer de mama, a gente pode identificar se a pessoa tem a predisposição à doença, o que não significa que ela vai desenvolver. Então, você pode ter uma predisposição genética àquela doença, que vai fazer com que você tenha que tomar certos cuidados para não deixar ela acontecer, para não deixar que aquilo manifeste. Da mesma forma, você pode ter, né, a IVA faz trabalhos com saúde, a gente tem alguns genes relacionados à obesidade, alguns genes relacionados a diabetes. Isso, então, a gente vê algumas pessoas falam, eu tenho preguiça, talvez, de malhar. A pessoa já tem um metabolismo basal, que é o que faz o nosso corpo trabalhar mais lento. Isso pode ser genético. Uhum. E aí é muito importante a gente trabalhar e saber isso para que depois os personagens, os educadores físicos, possam trabalhar isso. Eu falo que é fazendo um ajuste fino. Puxa, né? Então, a gente consegue trabalhar de todas as formas, com o médico prevenindo doenças, com os educadores físicos, os personal trainers trabalhando essa parte. A parte de alimentação, a gente consegue ver falhas metabólicas. Então, algumas pessoas não conseguem metabolizar o beta-caroteno presente nos alimentos, que tem no mamão, tem na abóbora. Então, se consumirem em grande quantidade, ficam com as mãos amareladas, por exemplo. É um sintoma que eu sei que muitas pessoas vão conseguir identificar em casa. Eu ouço muito esse relato. E aí você vê que é uma falha, uma alteração genética que faz com que ela tenha uma falha metabólica, ela não consiga processar esse beta-caroteno, que é bom, presente nos alimentos, é natural, mas que aquela pessoa precisa de um cuidado, e aí é só evitar, que não vai parar de intoxicar. Olha que interessante, gente. É muito, eu acho fantástico isso, é uma área que eu me interesso, assim, de curiosa mesmo, né? De ouvir alguém que entende disso falando, eu acho que é fantástico. Porque você vai, a grosso modo, imagina que você está sendo formado ali, né, no útero. Quantas coisas, quantas características, eu acho que 1 milhão de itens, se é que eu posso chamar assim, né, doutora, de características que vão indo para aquele feto, para aquele bebê. E aí, hoje,
você consegue, através do DNA, esse teste? Sim, os exames são realizados a partir do DNA, e esse DNA pode ser extraído do seu sangue, da sua saliva, do seu cabelo. Lembrando, gente, eu gosto sempre de falar que não é pontinha de cabelo igual a novela, né? Novela, às vezes, corta a pontinha de cabelo e vai fazer o DNA. Não rouba é. ali da criança para ver se é do pai, né? Isso é só novela. Né? A gente precisa do bulbo, a gente precisa de raiz do cabelo, mas é possível. Né? Eu posso fazer uma coleta de suave bucal, um raspado da boca. Então, são técnicas simples, e a gente vai extrair o seu DNA e eu vou avaliar o que você está buscando. Então, eu posso fazer um exame nutrigenético em você, onde eu vou ver sua predisposição de metabolizar carboidrato, se você tem predisposição para obesidade, para diabetes, para metabolizar proteína, lipídio, vitaminas, minerais. Eu posso ver um exame de predisposição genética a câncer de mama, câncer de próstata, risco cardíaco. Então, a partir desse DNA seu, independente da origem dele, se foi sangue, saliva, cabelo, o seu DNA é o mesmo em todos esses materiais, eu consigo fazer essa detecção. E o importante é que, quanto mais cedo a gente descobre, mais atuação você vai ter em cima. Eu ia perguntar isso para você, né, agora. Para trabalhar isso. A partir de que idade você pode, por exemplo, fazer um teste como esse? Olha, o meu paciente mais novo tinha 1 mês de vida. Puxa vida! Ela era um bebê que a avó, é uma nutricionista, quis fazer esse exame nutrigenético, então nós já sabemos, desde o momento em que ela nasceu, o que ela tem falha metabólica, porque a genética, você nasce e morre com ela. Ela não muda ao longo da vida. Você nasceu com a genética, lá no útero, você foi fundida, seu pai, sua mãe, cada um passou 50% para você do seu material genético, e nasceu e vai morrer com você. Puxa vida. E o que isso vai trazer para você? Né? Então, a gente pegando um bebê, a gente sabe que se ela não consegue metabolizar o beta-caroteno, ela não deve fazer uma dieta rica nesse componente. Ou se ela tem uma mutação no gene do ácido fólico, o ácido fólico que é tão falado, gestante tem que tomar ácido fólico, algumas mulheres não podem ingerir, porque não metabolizam ele, então tem que tomar a formativa. Né? Não é que não vá tomar o ácido fólico, mas vai tomar a formativa porque você não tem a enzima que sabe processar esse ácido fólico. Então, a gente consegue pegar isso tudo, e quanto mais cedo você começa tratamento, a prevenção, tomando uma suplementação ou mudando um estilo de vida, para prevenir que isso ocasione alguma doença. Isso que a doutora está falando é incrível, gente. Eu que tive bebê agora, quem acompanha o programa sabe disso, recentemente. E durante a gestação, eu lembro, doutora, que me foi passado vitamina D. E eu não conseguia tomar vitamina D de jeito nenhum. Eu não conseguia. Eu tinha enjoo, eu tinha dor de cabeça, até que o médico suspendeu a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina muito importante para todo mundo, ela aumenta a imunidade. E se você ficar 20 minutos no sol exposta mesmo, né, tomando sol de biquíni, de sunga, você vai produzir 10.000 unidades no seu corpo. O que acontece é que hoje ninguém toma sol mais. Verdade. Só que algumas pessoas não conseguem metabolizar corretamente. Pode ter sido, não, né, estou falando empiricamente, mas pode ter sido o seu caso. Mas a vitamina D é fundamental, inclusive na gestação. Por isso, toda gestante toma vitamina D também. E eu não consegui. Ô, Iva, me fala uma coisa. Você chegou já a notar em alguma aluna, algum aluno teu, puxa, mas o contexto geral ali está todo correto, mas parece que não desenvolve. Pode ser nisso que a doutora falou, olha, a pessoa não consegue ter ânimo, não consegue ter aquela vontade de ir para o treino, de uma mudança. E aí você falou, opa, parece que o negócio está mais a fundo. Tem vários casos que vão acontecendo, e aí, nesse momento, quando você está fazendo o teu trabalho certinho, o aluno está frequentando a aula certinho, a intensidade do treino está bacana, mas ele não está melhorando, normalmente eu encaminho para o médico, para uma nutricionista. Normalmente, primeiro, o nutricionista, porque eu quero saber se é alguma coisa nutricional, alguma falha na dieta, alimentar, alguma coisa. E, às vezes, se revela umas alterações hormonais muito grandes e acaba tendo que fazer aí um tratamento hormonal, às vezes para regular aí tireoide, alguns hormônios, aí, para que o corpo vá melhorar. Não é que ele não está tendo benefício, mas, às vezes, para você ficar mais eficiente no treino dele, às vezes ele precisa, está faltando coisas que não são dele. Às vezes está faltando uma vitamina, está faltando um hormônio, né? Então, aí, precisa desse ajuste aí para estar fazendo, sim. É mais comum do que o que parece.
Olha que fantástico, que coisa, né? Hoje você saber que você tem ferramenta, né, para correr atrás e descobrir aquilo que está acontecendo. Doutora, a pessoa foi submetida a esse teste, por exemplo, através da saliva. Depois de quanto tempo, em média, ela consegue ter um retorno disso? Falar, olha, está falho aqui, é um exame demorado, é um exame que é feito aqui no Brasil? Não, esse exame ele é realizado no Brasil, né? Você vai coletar a sua amostra, vai mandar por Sedex, né? por correio, por qualquer transportadora. Chega no laboratório, em 10 dias tem o resultado. O resultado sai online, então você vai receber na sua casa e é só procurar um profissional para te ajudar a fazer essa leitura, né? Eu dou toda a assistência técnica aos profissionais. Né? Eu não vou dar assistência ao seu paciente, porque a recomendação é específica e eu não conheço eles. Mas todos os profissionais, os médicos, nutricionistas, personal, educador físico, podem entrar em contato comigo, que eu dou toda a assessoria também. Então, demora 10 dias, chega na sua casa, é bem confortável, é bem simples, não é indolor, é só cuspir num tubinho. Puxa. Né? O resultado, como o Jairo estava falando, a gente tenta sempre fazer para facilitar para o meu paciente. Não adianta eu fazer um exame genético com linguagem que eu entenda. Sim. Eu tento dar sempre o mais mastigado possível, mais simples a linguagem, para que eles entendam e eles compreendam aquilo ali e saibam aplicar. Né? Esse é meu objetivo, que seja um exame que todas as pessoas consigam entender e aplicar na rotina, no dia a dia deles. Isso é o importante. Com certeza, né? Fantástico. Tem que ser uma coisa mais palpável, mais simples, para que todo mundo consiga fazer. É verdade. Amei, doutora. Muito obrigada. Volte aqui quando quiser, viu? Obrigada. Bom demais esse tipo de informação para a gente, né? Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Você não sai daí que é rapidinho. Bate lá, volta cá.